Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre o padrão de projeto Singleton. Quem são, onde vivem, o que comem, vejamos hoje aqui no Programar é Arte. E antes de ir para a prática, vamos entender o que o padrão Singleton vem para atender a gente. O que ele resolve? Então, sempre que você quer uma classe, uma instância de uma classe, que somente ela, propriamente dita, possa ter acesso à sua instância, a gente cria uma classe do tipo Singleton. O que isso significa? Quando eu vou usar essa classe, eu solicito ela a instância dela. E ninguém consegue criar essa classe a não ser ela mesma. E normalmente ela fica instanciada durante a vida do projeto como um todo. Várias classes a gente pode criar para poder atender essa necessidade. Por exemplo, uma classe de parâmetros, onde dentro do seu sistema você precisa carregar os parâmetros e deixar ele ali em memória o tempo todo. Outro exemplo poderia ser uma classe de conexão. Sempre que você quisesse uma conexão com um banco de dados, essa classe Singleton já estava lá disponível para poder te passar uma conexão. E aí ela tomaria conta das conexões. E dentro do seu sistema como um todo, você não ficaria toda hora criando conexões, evitando assim supostos vazamentos de memória, os famosos memory leaks. Então vamos na prática ver esse assunto, mas antes dá aquele tapa no joinha, deixa o seu comentário que ajuda muito o nosso canal. Nós vamos criar aqui um public sealed class parâmetros. Por que sealed? Não falei sobre sealed até o momento, que são classes seladas. O que significa isso? Eu não consigo vir aqui, criar uma classe, sei lá, teste, que herde de parâmetros. Eu não consigo fazer isso. E eu não posso deixar fazer isso. Por quê? Se ela vai ser uma classe Singleton e ela vai tomar conta da própria instância dela, se eu deixo herdar, fica complicado. Então ela é uma classe que fala assim, eu faço aqui e ninguém pode herdar de mim. É uma classe selada. Ela não deixa, ela não permite, esse sealed aqui não permite que essa classe seja herdada. Aí uma classe normal, ela teria um public, né? Mas nós vamos fazer um private parâmetros. Então o construtor dessa classe está privado. Então eu não consigo vir aqui e fazer um new parâmetros mais, porque ela está privada. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, certo? Eu não consigo instanciar essa classe, porque ela está com seu construtor privado. E ela vai ter que ter uma variável que também vai ser privada e estática da classe parâmetros, e a gente chama ela aqui de instance. Agora vamos colocar aqui, colocar aqui uma versão, por exemplo, versão do sistema. O get, a pessoa que vai usar essa classe, ela vai querer obter a versão do sistema, mas ela não pode inserir a versão do sistema aqui. Então eu privo o set. Aqui ele já não coloca nada. Poderíamos ter outros atributos aí, vai uma lista de atributos aí enorme. Nome de sistema, enfim. Vai uma lista enorme aí que você possa imaginar de parâmetros que o seu sistema vai ter. E sempre privando aqui o set e deixando o get disponível. E da onde vem essas informações? Tá, um outro método. Vou colocar aqui um private void. E vamos imaginar o seguinte. Eu quero carregar os parâmetros do banco de dados, seja de onde for, de um arquivo ini. Vou carregar esses parâmetros. Então eu vou lá e boto versão, vai receber, faço a consulta no banco. Nós não chegamos nessa etapa aqui ainda. Mas iria no banco de dados ou no arquivo texto, seja o que for, e receberia aqui os parâmetros para a gente setar nessas propriedades. Vou colocar aqui só para exemplificar, e aí a gente vai carregar esses parâmetros quando a instância dessa classe for instanciada em memória. Como o construtor aqui é privado, lá de fora eu não vou conseguir ainda usar esse parâmetro. Então eu tenho que dar uma oportunidade dele conseguir alguma coisa aqui. Agora eu preciso criar uma propriedade pública estática parâmetros instance. Para quê? Por que eu tenho que ter essa propriedade? Para a pessoa chamar essa propriedade
para a partir dela ter acesso aos atributos da classe. Ou seja, se eu fizer isso aqui, tá errado, não posso. Eu não posso retornar a instância aqui. Eu vou dar um get, montar aqui, ó. Então, quando a pessoa chamar a propriedade instance, não tem set, é só get. No get dela nós vamos fazer o tratamento. Se a instância for diferente de null, ou aliás, se ela for null, eu crio a instância da classe parâmetro. Se não, eu retorno ela mesmo, que já está instanciada na memória. Claro, nós temos uns probleminhas aqui para resolver, que já vamos falar. Mas olha só, dessa forma que está aqui, eu consigo vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, parâmetros, ponto instance e ponto o que ele quer ler lá dos parâmetros. Ó. Posso pegar a versão, posso pegar o nome do sistema, posso pegar qualquer propriedade que está lá. Mas antes eu tenho que chamar parâmetros.instance. Quando eu chamo instance, o que vai acontecer aqui? A instância já está criada? Não, então cria. Chamou de novo, a instância está criada? Já está. Então ele devolve a instância que está criada, né, já está instanciado, e você tem acesso aos parâmetros do sistema através desse método. Esse exemplo aqui é o exemplo assim, você consegue fazer isso em qualquer linguagem, dessa forma aqui. Qualquer linguagem você faz. Duas melhorias que nós vamos fazer aí. Mas esse exemplo aí é o exemplo normal aí, né? Básico, digamos assim, ou padrão. Mais assim, digamos, comumente feito por todas as linguagens. Aí entra cada linguagem com as suas diferentes alternativas, né? Ou metodologias para você tratar certas coisas, que nós vamos fazer o tratamento aqui agora. Se eu estou no sistema multithread, ou seja, eu posso ter várias threads chamando isso aqui ao mesmo tempo. E vai cair aqui, ó. Ah, instância está nula? Tá. Só que aí já chegou outro thread aqui. Instância está nula? Tá. Aí vai criar duas instâncias de parâmetro. Vai dar ruim. Como é que a gente trata isso? Pega a visão, porque isso vai acontecer em outras coisas que são assíncronas, tá? Todo processo que for multithread e você está utilizando uma classe singleton, ou se não você está utilizando uma classe de conexão ali que ela é única, né? É uma classe singleton que controla suas classes de conexões, você tem que tomar cuidado com o multithread, não ir lá e fazer uso indevido da sua classe. Então, para isso a gente usa o lock. E como a gente implementa isso? Tá, a gente cria uma variável aqui, read-only object. Vamos colocar aqui lock recebe new object. Recebe new. Pode ser simplificado aqui para só new ou new object, também tanto faz. Então o que esse lock aqui é? É um objeto para a gente controlar as concorrências. Tá bom? Sempre que você tiver no multithread, você pode utilizar o lock para evitar isso. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Lock. Passo ali o lock, que ele vai dar um new lock quando eu fizer isso. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui que eu vou instanciar minha classe parâmetros, mas aqui tem que ser estático. Tá? E aí o que vai acontecer? Entrou, vamos botar que chegou aqui duas threads ao mesmo tempo aqui e entrou aqui, ó. A instância estava nula nesse momento. E elas entraram aqui dentro, as duas ao mesmo tempo. Iria criar duas instâncias. Mas o lock vai falar assim, alguma vai chegar primeiro, né? Alguma com certeza vai entrar primeiro, milissegundos de diferença, alguma ele vai pegar como a prioritária, que é a que chegou primeiro. E aí você vai fazer isso aqui dentro de novo. Se a instância está nula, você cria instância. Aí você protegeu. Por quê? Quando chega no lock, o lock faz assim, vamos botar thread 1, thread 2. O lock vai falar assim, ó, thread 1, eu vou tratar de você, thread 2. Espera aí, que eu estou trabalhando aqui, quando eu terminar eu faço o que você quer. Então chegou aqui 2, entrou, um ficou parado no lock, né, digamos assim. Ele verificou, a instância está nula? Tá, ainda tá. Então cria. Quando ele voltou aqui para cima de novo, que ele terminou de fazer esse bloco, veio a thread 2. A instância ainda está nula? Não, não está.
Já entrou uma thread agora há pouco aqui e fez isso. Então ele não vai fazer a instância novamente e vai retornar a instância que já está instanciada lá na memória. Beleza? Então o uso do lock aqui vem para ajudar esses problemas de multithread. Isso daqui no Delphi não tem problema, não precisa fazer esse tratamento aqui nas classes singleton. A não ser que seja uma API RESTful, aí pode dar problema também. Então, enfim, tem que ter esse tratamento, todo esse cuidado para que essa instância não se crie duas vezes, tá bom? E quando acontecer essa instância, o que vai acontecer? O nosso private parâmetros, ele vai ser executado. Então aqui não é o momento da gente carregar os parâmetros, é aqui agora, ó. Quando instanciar, vai rodar o método privado, construtor privado, e vai carregar os parâmetros. Pronto. E a partir disso, as pessoas podem aqui usar os métodos, ó, usar a versão, usar aqui o nome do sistema, enfim. E aí temos mais um tratamento para fazer agora. Aí esse já é exclusivo do C#, tá? Que a gente consegue usar então os atributos lá da classe parâmetros. Beleza. Dentro do C#, aí vem mais uma boa prática que nós vamos fazer aqui. Vamos usar um lazy. O que é um lazy? O .NET, ele implementa uma coisinha chamada lazy, load lazy. Vamos botar aqui o código, é mais fácil para mim explicar. Ao invés de eu ter instância da classe aqui direto, eu vou colocar um lazy params como essa instância, tá? Então o que eu vou comentar, eu vou deixar esse código depois, vou subir esse código aqui para o GitHub, então eu vou deixar os comentários. Depois eu faço uns comentários e mantenho as duas versões, porque essa versão está correta, não tem problema nenhum. Esse lazy params aqui vai fazer o quê? A gente usou uma expressão lambda aqui, aonde aqui dentro do new eu estou passando a instância. Sempre que alguém acessar isso daqui, está criando um lazy da classe parâmetros e no construtor eu passo o new parâmetros. O lazy, ele serve para quê? Ele serve para poder adiar a construção de uma classe. Ela só vai instanciar mesmo o instance quando realmente for necessário. Se eu ler qualquer parâmetro desse aqui, já me faz necessário ter a instância da classe. Fora isso, não faz. Isso serve para poder fazer carregamento de objetos pesados. E aí, se a gente fizer dessa forma, a gente não precisa fazer isso daqui, ó. Esse tratamento todo, com lock, pererê parará, não precisaria, mas eu acredito que eu faria com lock, eu não faria assim. Que agora nós mudamos esse parâmetro aqui, ó, e vai ser um parâmetro como o outro, né? Ele já era, porém ele tinha um tratamento dentro dele. Mas agora a gente faz uma expressão lambda para fazer isso aqui, ó, instance.value. Então quando acontecer da pessoa ler isso aqui, instance.value, ele está querendo ler um valor dentro dessa classe, né? Dentro desse objeto. Como ele não está instanciado ainda, ele vai entrar aqui, ó, ele vai buscar isso daqui. Não está instanciado, ele vai dar um new passando quem? Ele mesmo lá para dentro, vai criar a classe parâmetros, vai entrar aqui, carregar os parâmetros, e a mesma coisa, só que de uma forma diferente de se fazer. Vou copiá-la aqui, ó, vou colar aqui, ó, vou manter o que estava antes, tá? Eu faria assim mesmo, não usaria lazy nessa situação aqui não. E, deixa eu ver, faltou aqui. Ó, essa daí é a versão tradicional e aqui seria a versão utilizando o lazy. Vou deixar as duas aqui e já mostro o código para vocês. Com o lazy ficou bem mais tranquilo e passamos, né, a bola para o framework se virar. Ó, se vira aí, toma conta disso aqui para mim. Fica mais bacana. Manual assim é mais a minha praia. Mas enfim, das duas formas está certo, funciona. E esse aí é o nosso famoso Singleton, maravilhoso Singleton. Já deve ter desenvolvido alguma vez essa classe, esse tipo de classe, hein? No Delphi, então, eu gosto muito de criar classe Singleton. E como lá a gente tem que controlar
o dispose, né, o free das classes, a gente tem que tomar conta da instância das classes. Lá também implementamos um método chamado release instance, que é para quê? A hora que finalizar o projeto, no finalization do projeto, a gente coloca lá class.releaseInstance. Para quê? Para que quando for fechado o sistema, ela seja destruída e não dá vazamento de memória, né? O famoso memory leaks. Espero ter gostado desse vídeo. Senta o dedo no like. Programar é arte. Valeu!